O segredo de uma vida harmoniosa é o desenvolvimento da consciência espiritual. Nessa consciência, medo e ansiedade desaparecem e a vida se torna significativa, tendo a plenitude como tônica. O grau de consciência espiritual é tanto maior quanto mais abandonamos a nossa dependência do mundo externo e colocamos nossa fé e confiança em algo maior que nós mesmos, no invisível infinito, que pode superar todo e qualquer obstáculo. Em outras palavras, a conscientização da graça de Deus. O que vai nos ajudar a atingir essa consciência espiritual é uma prática que pode ser realizada durante todo o dia, todas as vezes que o mundo nos bombardear com solicitações de uma coisa ou outra. Para cada uma dessas demandas insistentes, temos a nossa resposta. Não, isso não é o que eu preciso ou quero. Tua graça é minha suficiência. Nada mais, nem dinheiro, nem fama. Tua graça, só tua graça. Vamos nos ater a isso firmemente. Aparentemente precisamos de meios de transporte, aluguel, vestimentas, moradia, saúde, mas vamos reconhecer firmemente que a nossa única necessidade é a graça de Deus. Nosso trabalho pode exigir maior força, maior conhecimento ou maior capacidade do que parecemos possuir, ou podem haver maiores exigências feitas sobre o nosso bolso do que podemos atender. Em vez de aceitar essa aparente falta, lembremo-nos destas palavras. Ele cumpre o que é nomeado para mim. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Ou alguma outra passagem bíblica do mesmo teor. Aos olhos humanos, pode ser que haja demandas físicas, mentais, morais ou financeiras maiores do que a nossa capacidade de cumpri-las. Mas no momento em que nos voltamos para Deus que está dentro de nós, reconhecendo que Ele cumpre o que é dado que façamos, que Ele aperfeiçoou o que concerne a nós, um peso cai de nossos ombros e o sentido de responsabilidade pessoal acaba. De repente, nos é dada a capacidade necessária, que descobrimos não ser nossa de maneira alguma. É a capacidade de Deus sendo expressa através de nós. De nossa fraqueza vem a força, não a nossa força, mas a força dele, que nos permite executar qualquer obra. Se precisarmos de descanso, nos voltamos para as Escrituras e encontramos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma das passagens mais reconfortantes das Escrituras é: A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Se nos concentrássemos nessa declaração por um mês, um mundo totalmente novo se abriria para nós. Conhecemos o tipo de paz que o mundo nos dá, mas essa não é a paz que precisamos. Acreditamos que teríamos paz se tivéssemos suprimento suficiente, saúde e companhia certa. Isso pode ser verdade, mas a posse de todas essas coisas não garante que não seremos perturbados por alguma outra necessidade. Enquanto procurarmos pela paz nas pessoas e nas situações, não encontraremos satisfação ou paz duradoura. A minha paz, não como o mundo a dá, mas a minha paz. Minha paz é um espírito suave que transborda dentro de nós e não tem nada a ver com as coisas do dia a dia. A fé no infinito invisível aprofunda-se e aumenta à medida que aprendemos a confiar conscientemente no fato de que Ele cumprirá o que nos é dado fazer. O infinito invisível faz o que nos é dado fazer no mundo visível, cumprindo o que concerne a nós. A graça invisível nos basta em todas as coisas, enquanto a presença invisível vai à nossa frente aplanando os lugares tortuosos. Aos poucos, quando repetidamente a tentação vem dizer: eu preciso, eu quero, eu não tenho bastante, eu sou insuficiente, lembramos que nossa suficiência está no invisível infinito. Essa prática aprofunda a consciência espiritual. Irmão Lawrence se referia a isso como praticar a presença de Deus.
Os hebreus chamavam de manter a mente firme em Deus e reconhecê-lo em todos os caminhos. Jesus dizia habitar na palavra. É uma prática que basicamente nos leva à total confiança no infinito invisível, que por sua vez traz o visível para nossa consciência sempre que necessário. A vivência material acredita nas formas de bem do mundo, enquanto que a vivência espiritual usa tudo o que está no mundo, aprecia a forma, mas deposita sua confiança na substância da qual esse bem é feito ou naquilo que o criou, ou seja, o invisível. Toda revelação espiritual mostra que a substância deste universo está em nós. Nossa consciência é a substância do nosso mundo. Portanto, nas palavras do Mestre, destrói este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Se algo no mundo do efeito, no mundo exterior é destruído, em um curto período de tempo pode ser reconstruído, restabelecido. Grandes civilizações foram destruídas e outras tomaram seu lugar. Tudo que foi construído pode ser reconstruído, porque tudo que existe no reino exterior só existe como atividade da consciência. Se perdermos nossa casa, nossa fortuna, nossa família, podemos estar certos de que a consciência que as construiu poderá reconstruí-las. A compreensão do invisível como substância de toda forma é vital para a obtenção da consciência espiritual, e à medida que essa compreensão aumenta, a confiança no infinito invisível cresce e nosso amor, ódio ou medo daquilo que é exterior diminui. Vemos o infinito invisível como lei, causa e atividade de tudo o que é, e deixamos de nos preocupar com a forma, seja ela pessoa, coisa ou condição, pois ela é apenas o resultado natural da atividade da lei e da causa invisíveis. Cada questão da vida é determinada não pelas condições e coisas externas, mas pela nossa consciência. Por exemplo, o corpo por si só não tem poder, não tem inteligência e nem é responsável por suas ações. A mão permanece exatamente onde está para sempre, a menos que algo a comande, e esse algo chamamos de eu, o qual determina como essa mão será usada, uma vez que ela não pode determinar nada por si mesma. Ela existe como efeito ou como forma que responde a um comando, e por ser veículo ou ferramenta, ela nos obedece, e assim lhe atribuímos utilidade. Esse conceito pode ser aplicado a outras partes do corpo. A consciência que originalmente formou o corpo o mantém e o sustenta. Deus nos deu domínio através da consciência, e essa consciência, que é o princípio criativo do nosso corpo, também é a sua sustentação e o princípio que o mantém. Assim que compreendemos esse princípio, alcançamos o princípio da vida. Literalmente, o reino de Deus está dentro de nós. Literalmente, a lei da vida, a substância, a atividade, a direção inteligente da vida está dentro de nós. Se pudermos provar que 12 maçãs vezes 12 maçãs são 144 maçãs, podemos provar que 12 vezes 12 são 144, sejam maçãs ou pessoas. Se pudermos provar de uma única maneira que o reino de Deus está dentro de nós e que a vida, a atividade, a substância, a harmonia de nosso ser são determinados por essa lei, não teremos dificuldades em aplicar esse princípio a cada fase de nossa vida, na saúde do corpo e em todos os relacionamentos. O segredo se encontra na palavra consciência, uma vez que o conhecimento intelectual de que Deus é tudo não tem nenhum valor, pois a verdade só tem valor à medida que a compreendemos. Assim, ela passa a ser consciência espiritual. Só quando temos a consciência da presença e da atividade de Deus, isso faz sentido para nós. Deus é amor, Deus é vida, Deus é espírito, Deus é tudo. Isso é verdade tanto para os santos quanto para os pecadores, para os jovens ou para os velhos, judeus ou gentios, orientais ou ocidentais, negros, amarelos ou brancos.
Não existem exceções para Deus, pois Ele não faz acepção de pessoas. Não há como Deus ser deixado de fora do seu próprio universo. Porém, nós podemos deixar a nós mesmos de fora deste universo. Que Deus é e que existe um Deus, não há nenhuma dúvida. Um Deus infinito em sua natureza, eterno, universal, impessoal, imparcial e onipresente. Mas como podemos nos servir do que é Deus? Como podemos trazer o que sabemos a respeito de Deus para a nossa experiência individual? Para ilustrar, voltemos ao campo da música, cujo princípio é absoluto. Contudo, caso não o entendamos e os sons produzidos se tornem uma confusão de ruídos dissonantes, o princípio não deixa de existir. É necessário que nos dediquemos mais diligentemente a praticá-lo para nos tornarmos eficientes em sua aplicação. Assim deve ser em nossa experiência com Deus. Deus é, e Deus está aqui e agora, mas Ele está disponível apenas à medida que compreendemos e nos dispomos a aceitar a disciplina necessária para obtermos a mente que estava também em Cristo Jesus. De nada adianta sentar e implorar: ó Deus, quando é que você vai agir em minha vida? Aceite, Deus é bem, Ele já fez sua parte. Obrigado, Deus, por esse princípio estar disponível o tempo todo. Mostra-me o que devo fazer para utilizar este princípio, este amor, esta vida, este corpo imortal. Quando alcançamos esse estado de prontidão, começamos a trilhar o caminho que leva à consciência espiritual. A consciência espiritual é alcançada através da atividade da verdade na consciência fundamentada nas citações bíblicas ou declarações dessa verdade. Quanto mais lemos e ouvimos sobre a verdade, mais ativa ela se torna em nossa consciência. Assim, aprendemos a habitar na palavra e damos o primeiro passo no caminho. O segundo e mais importante passo é ser capaz de perceber nossa verdade interna, sendo receptivos e sensíveis à verdade que brota dentro de nós. Então não pensamos, lemos ou ouvimos a verdade. Na realidade, nos conscientizamos da revelação da Palavra de Deus em nós, porque o ouvido e o olho internos se desenvolvem assim que conhecemos e habitamos na letra da verdade. A letra da verdade é feita de declarações, citações e palavras, mas nenhuma por si só é poder. O único poder é o próprio Deus. É como se as cortinas das janelas estivessem fechadas e nós falássemos a tarde toda sobre a luz solar. O que é, o que faz e como podemos usá-la. Então, depois de várias horas, alguém ceticamente comentaria: mas ainda está escuro aqui. Depois de toda essa conversa sobre a luz, continua escuro aqui. Sim, ainda está escuro, e escuro permanecerá até que abramos as cortinas. Assim também se pode falar sobre a verdade, ler sobre a verdade, estudar a verdade, e nem uma vez sequer sentir a luz, nem uma vez sequer sentir a presença e o poder de Deus, a menos que demos o passo final para a abertura da consciência à presença dele. Quando a verdade vem à nossa consciência de dentro do nosso próprio ser, passamos do intelectual para o espiritual. Essa é a fase mais importante da atividade da verdade na consciência. O segundo passo, aquele que leva a um estado de consciência em que somos receptivos e sensíveis à pequena voz silenciosa dentro de nós, não pode ser dado, a menos que o primeiro já tenha sido dominado, isto é, a letra da verdade tenha sido conhecida. Todos os anos que uma pessoa passa lendo a respeito, ouvindo ou pensando sobre a verdade, frequentando cultos, palestras ou aulas, são importantes para atingir o ponto de onde a inspiração flui de seu próprio ser. Geralmente, essa inspiração só vem depois do total aprofundamento da letra da verdade. Jesus nos pediu que deixássemos que suas palavras permanecessem em nós. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos.
Viver nessa verdade, habitar na palavra, significa dar frutos abundantes, ou seja, viver uma vida harmoniosa e espiritual. Mas se esquecemos de viver e de habitar na palavra e deixá-la habitar em nós, nos tornamos ramos cortados e murchos. Como podemos permanecer na palavra se não a conhecemos? Temos que conhecer e aprender o que é a letra da verdade. Permaneçamos em meditação até o momento em que possamos sentir a consciência espiritual interior, isto é, a compreensão. Aí saberemos que atingimos o Espírito da verdade, que estamos conscientes da verdade, que é a palavra de Deus, e essa palavra é poder. Todo aquele que deseja ardentemente compreender a Deus consegue, pois a graça de Deus garantirá essa compreensão. Pode-se conhecer toda a letra da verdade e mesmo assim ser um ramo que murcha. É preciso que permaneçamos na palavra e deixemos a palavra e o Espírito de Deus habitar em nós. A palavra habita em todos os homens, mas a maioria é tão inconsciente disso quanto do fato de que há sangue correndo em nossas veias. Deus está conosco, sua presença preenche todos os espaços e seu Espírito habita em nós. Mas quantas pessoas realmente sentem essa presença? Falamos, lemos, oramos, teorizamos a respeito desse assunto, mas não o experimentamos. É preciso que tenhamos consciência e real percepção da presença. Todas as vezes que nos livramos do ódio, da inveja, do ciúme, da maldade, do egoísmo, da autoglorificação, do preconceito e da intolerância, abrimos espaço para o Espírito de Deus, uma vez que Deus não pode habitar no meio disso tudo. Enquanto esses sentimentos estiverem presentes em nossa consciência, será necessário permanecer na verdade e deixá-la habitar em nós, até o momento em que o Cristo estiver tão vivo que tais pensamentos mortais não mais nos atingirão. Assim, o Espírito de Deus habita em nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Na maioria dos ensinamentos religiosos aprendemos que o Espírito de Deus está em toda parte, mas isso não é verdade. Se assim fosse, seríamos livres, saudáveis, ricos, independentes, alegres e harmoniosos. Não, o Espírito de Deus está presente somente onde ele é percebido. É necessário que sintamos a presença real de Deus para possuirmos esse Espírito. Não basta abrir a janela e dizer que a eletricidade está em toda parte. Ela está, mas não terá nenhuma utilidade se não estivermos conectados a ela. Assim é com o Espírito de Deus, que no sentido espiritual absoluto está em toda parte, mas só será eficaz em nossa experiência à medida que for percebido. O aprendiz da sabedoria espiritual não pode passar o seu dia satisfeito porque leu uma verdade de manhã ou porque ouvirá outra à noite. A atividade consciente da verdade deve estar presente o tempo todo. Isso não significa que precisamos negligenciar nossos deveres e atividades diárias, mas sim que precisamos treinar nossa mente a fim de manter alguma área na consciência sempre conectada à verdade. Quando olhamos para as formas da natureza, como árvores, flores e oceanos, ou mesmo as pessoas, encontramos um pouco de Deus em cada experiência e assim habitamos na palavra. O objetivo está muito perto de nós, mas por mais perto que pareça, está muito distante, porque a cada desafio superado, outro se segue. À medida que avançamos em nossa busca, podemos medir o nosso progresso desta forma. Vemos o horizonte diante de nós e temos a sensação de que há apenas uma curta distância a percorrer. Às vezes, poucas semanas ou meses são necessários para se alcançar este horizonte e o mundo inteiro do Espírito se expandir diante de nós.